Olá, pessoal. Então, esse semestre nós vamos começar pela tireoide. Então, essa primeira aula será sobre fisiologia e investigação de doenças tiroidianas e de nódulos da tireoide. Mas para a gente poder avaliar uma tireoide, nós temos que dar uma breve recapitulação sobre o eixo hipotálamo-hipófise tiroidiano. Então, só relembrando a vocês, existe um mecanismo de feedback da tiroide, que produz o hormônio tiroidiano, que circulando ele vai fazer um mecanismo de feedback sobre a hipófise, que por sua vez vai aumentar ou diminuir a produção de TSH para que haja maior ou menor produção de hormônio tiroidiano de acordo com a necessidade. Então, isso daí é uma coisa importante vocês entenderem o mecanismo de feedback para que vocês possam interpretar os exames. Mas a unidade funcional da tiroide é o folículo tiroidiano. Esse folículo tiroidiano, como vocês podem ver aqui, ele é composto de células, que são as células foliculares que nós vemos aqui em um diagrama, né? Então, essa célula folicular que compõe o revestimento do folículo tiroidiano, ela, sob a ação do TSH, ela capta iodo, organifica, faz o hormônio tiroidiano e secreta o hormônio tiroidiano. Este hormônio, nós sabemos que tem inúmeras ações em todos os tecidos praticamente. Então, tem ação no tecido adiposo, no osso, na pele, cabelo, fâneros, gastrointestinal. Por isso que as alterações de função tiroidiana cursam com tantos sinais e sintomas. Então, como é que a gente vai avaliar uma tireoide? Sempre, como em medicina, a gente começa com uma anamnese. Depois a gente vai para o exame físico. No exame físico a gente tem que ter em mente se a gente está avaliando a tireoide ou se a gente está avaliando os efeitos dos hormônios tiroidianos. E só então, depois que a gente avaliou, fez algumas hipóteses diagnósticas, é que a gente vai partir para os exames laboratoriais. Quando os exames laboratoriais mais comumente solicitados são o TSH e o T4 livre, que nos dão exatamente uma ideia de como é que está o funcionamento desse eixo hipotálamo hipofisário. Então, só para vocês terem uma ideia, quando você tem, por exemplo, um T4 livre diminuído, esse T4 livre diminuído está estimulando o TSH, então o TSH vai estar alto. Então aqui nós temos um caso, quando nós encontramos isso, de um hipotiroidismo. E essas outras alterações que nós podemos encontrar, nós vamos ver com maior detalhe na nossa aula. Um outro exame que é pedido com muita frequência são os anticorpos antitiroidianos. Mas esses anticorpos, eles só servem para nos dar uma ideia da etiologia da doença que esse paciente apresenta. Ele não nos dá um diagnóstico do funcionamento da tireoide. Uma coisa importante também que a gente tem que ter em vista, toda vez que a gente está com uma suspeita de doença tiroidiana, é o uso de drogas que porventura esse indivíduo possa estar fazendo uso. Então nós sabemos que a amiodarona, por exemplo, por ela ser muito rica em iodo, ela vai levar, pode levar, aliás, né, tanto ao hipo quanto ao hipertiroidismo. Então tudo isso são dados importantes que vão influenciar no diagnóstico e, obviamente, no tratamento do paciente. Algo também bastante importante é ter um conhecimento da fisiologia da tireoide durante a gestação, porque a interpretação dos hormônios tiroidianos nessa fase da mulher, ela é diferente devido à produção do hormônio
do beta-HCG, devido ao aumento das proteínas carreadoras. Então, tudo isso provoca que a interpretação deve ser diferenciada nessa situação. Então, voltando à situação de como avaliar a tireoide. Então, nós vimos até agora muito sucintamente dos exames que a gente vai pedir para avaliar o eixo-hipotálamo tiroidiano, e nós sabemos também que muitas vezes nós temos que avaliar as repercussões sistêmicas que essa alteração do hormônio tiroidiano está trazendo ou não. Mas existe uma outra situação clínica, que é quando o paciente chega para você com um caroço no pescoço, com um nódulo na tireoide. Então, nessa situação, a nossa abordagem é um pouquinho diferente. A gente, claro, vai fazer a anamnese, vai fazer o exame físico, né? Muitas vezes nós vamos também fazer exame laboratorial, mas o mais importante serão os exames de imagem. E dentre os exames de imagem, o mais sensível, o melhor, o mais barato é a ultrassonografia de tireoide. Em algumas situações nós vamos pedir cintilografia e em raras condições nós vamos pedir outros exames de imagem, tá? Mas a ultrassonografia é o mais importante. O que a gente está procurando quando a gente vê um paciente, quando nós estamos diante de um paciente com nódulo tiroidiano? A suspeita de malignidade. Então, a gente volta para a questão da anamnese, vai ver se esse paciente tem um nódulo de crescimento rápido, se tem sintomas compressivos, como é que é a palpação desse nódulo, né? E isso daí pode nos levar a suspeitar mais ou menos de malignidade. Em todo paciente com nódulo tiroidiano é obrigatório fazer a dosagem de TSH para excluir um nódulo autônomo que é causa de tireotoxicose, que raramente é doença maligna de tireoide. E lembra vocês mais uma vez que quando nós estamos avaliando um nódulo, a nossa preocupação é de excluir doença maligna de tireoide. Então, voltando à ultrassonografia, os pacientes com nódulo, você deve ser solicitado uma ultrassonografia, né? E nessa ultrassonografia vai ser avaliado o tamanho do nódulo, a composição, a característica, se é um nódulo hiperecóico, hiperecóico, vai ser visto se tem adenomegalia, né? Tudo isso é algo que vai nos guiar para saber se essa ultrassonografia se a ultrassonografia, esse nódulo é um nódulo benigno, é um nódulo suspeito, levemente suspeito ou altamente suspeito, e isso vai nos guiar para a punção aspirativa por agulha fina, né, que é o PAF, que em inglês é o Fine Needle Aspiration. Então, a gente só vai indicar a aspiração por agulha fina quando o TIRADS nos indica a necessidade da punção, né? Um outro exame que é solicitado é a cintilografia tiroidiana, em algumas ocasiões, porque ele vai nos dar a informação não só da forma, né, como ele vai nos dar também uma informação em relação ao funcionamento. Então, só para exemplificar, vocês veem aqui uma tireoide toda hipercaptante e aqui você vê apenas um nódulo hipercaptante, né? Bom, tudo isso é apenas um sumário do que nós veremos em maior profundidade na aula de terça-feira, na próxima terça-feira, e eu recomendo fortemente a vocês que vocês vão buscar as leituras que são recomendadas, que é o Vilar e o livro da Patrícia Salles, esses capítulos que estão aqui especificados. E eu convido a vocês, assim como uma forma de exercício, já tentar
avaliar esses casos clínicos que serão debatidos na terça-feira. Então, primeiro, em uma paciente, em um indivíduo que é submetido a uma tiroidectomia, como é que você espera encontrar o TSH depois do procedimento? Vamos recordar do eixo hipotálamo hipofisário. Outra coisa, o que você está avaliando quando você está palpando uma tireoide? Aí vem o caso da Fernanda. Fernanda é uma paciente de 45 anos que está realizando exames pré-operatórios para uma cirurgia ginecológica. E dentre os exames solicitados foi observado um TSH 0,01, que é um TSH diminuído, e um T4 livre normal. Como você vai interpretar? O que você vai dizer para a Fernanda? Uma outra paciente é uma paciente que faz um check-up e dentre os exames solicitados foi pedido um anti-TPO. E o anti-TPO veio extremamente elevado, de 328. Como você interpreta? O que você vai dizer para essa paciente? Um outro caso clínico que nós vamos debater na terça-feira é dessa enfermeira de 28 anos que foi encaminhada para você devido a uma alteração do hormônio tiroidiano. E qual foi a alteração do hormônio tiroidiano que foi observado? Foi um TSH normal e um T4 total de 15 microgramas por ml. Então, qual vai ser a sua conduta diante desse caso? Então, leiam o caso com cuidado, com atenção, e vamos ver qual é a conduta que você traçaria para Elizabeth. O outro caso será uma mulher de 24 anos que procurou o médico para emagrecer. E aí o médico pediu vários exames, entre eles uma ultrassonografia de tireoide, onde foi observado um nódulo sólido, hipoecóico, com margens regulares, medindo 0,6 por 0,4 por 0,4. Qual será a sua conduta? E o último caso é da dona Dolores, de 62 anos, que procura atendimento médico por apresentar um caroço no pescoço. Ao exame físico, a tireoide encontra-se aumentada de volume, superfície irregular, nódulo palpável em lobo direito de 3 centímetros de diâmetro, indolor à palpação e móvel à deglutição. Essa paciente tem um TSH de 0,01 e um T4 livre de 2. Qual é a sua hipótese diagnóstica? Então, eu espero que vocês se sintam estimulados a resolver esses casos clínicos e então a gente se encontra na terça-feira para a gente discutir a fisiologia e o diagnóstico das principais patologias tiroidianas.